Viva, muito boa noite, cá estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate, aqui na sua rede Girassol. Nesta segunda-feira vamos falar sobre as relações entre a África e a Europa, já que vem aí a Cimeira União Europeia-União Africana, deve decorrer na próxima semana, entre os dias 24 e 25, aqui em Luanda. Para tal, vou apresentar já os nossos convidados, mas antes pedir ao nosso estimado telespectador as nossas sinceras desculpas pelo atraso. Questões de várias ordem obrigaram-nos a atrasar estes minutos. Todavia, cá estamos para levar até si mais uma edição deste programa que lhe faz companhia toda a segunda-feira, a partir das 21 horas. Vamos então apresentar os nossos convidados. Cá está Vladimir Pereira, analista do mercado petrolífero, analista do mercado de petróleo. Vladimir, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto. Boa noite, colegas do painel, e também boa noite aos caros telespectadores. Cumprimento também a Emília Goreto Pinto, especialista em assuntos internacionais ou relações internacionais, se preferir. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Capicano. Boa noite aos telespectadores da Rede Girassol. À minha esquerda está Fernandes Wanda, investigador económico, docente universitário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite extensiva aqui aos colegas de painel, os técnicos também que dão suporte ao programa e, claro, nossos telespectadores, onde quer que estejam, de preferência com a Girassol a esta hora. Muito bem, e também Mário Bernardo, que é economista. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Capitão. Boa noite aos colegas e boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem, como disse, na próxima semana, entre os dias 24, ou seja, de segunda e terça, Luanda vai acolher a Cimeira União Europeia e União Africana, encontro que vai marcar os 25 anos da parceria entre os dois blocos e que deverá também reforçar a cooperação em áreas como a paz e segurança, desenvolvimento sustentável, comércio, governação e transformação digital. São esperados aqui na capital angolana ilustres figuras, como é o caso do presidente francês Emmanuel Macron. Fala-se também da vinda do presidente da Comissão Europeia, António Costa, ainda de Ursula von der Leyen e de outras entidades que devem escalar Luanda para participar desta cimeira. Quero começar por si, Emília Goreto Pinto. Enquanto analista de relações internacionais, e porque há uma célebre frase de relações internacionais que não existem almoços grátis. Como é que olha para esta parceria África-Europa? Capitão, a parceria África-Europa, datada agora com 25 anos de existência, são os esforços que quer o continente africano como o continente europeu têm estado a desenvolver para encontrar denominadores comuns para o desenvolvimento sustentável, quer das nações africanas como da própria Europa em si. Porque muitas vezes tem-se a falsa sensação de que só a Europa retira benefícios dessas cimeiras ou dessas parcerias. Mas é mesmo falsa esta sensação? Não são assim tão verdadeiras. E a essa altura também nós estamos num contexto diferente, sobretudo a agenda da atual presidência da União Africana, que é do presidente angolano João Lourenço, tem uma agenda clara, e eu acredito que essa cimeira acaba por ser diferente das outras, porque, ao contrário do que se fazia até bem pouco tempo, aconteciam essas cimeiras e nós não tínhamos bem noção daquilo que seria discutido. Nós já temos mais ou menos noção daquilo que será discutido, porque faz parte daquilo que é a própria agenda da União Africana. E também temos uma União Europeia que precisa de diversificar alguns fornecedores, sobretudo pela realidade atual da Europa. Então faz todo sentido nós estamos aqui para discutir essas questões. Fernandes Wanda, enquanto investigador económico, qual é a sua opinião sobre esta questão da retirada de dividendos desta parceria? Uma parceria, claro, os parceiros só se engajam essencialmente com o objetivo de tirar benefícios, né, de uma ou de outra forma, tanto um como o outro. E tudo depende do posicionamento que cada um tem durante o período em que vigorar essa parceria. Nós estamos a falar aqui dessa 7ª cimeira, né, União Europeia-África, já outras ocorreram, tanto a nível do continente como na Europa.
Então, mas o que é preciso acontecer é preciso haver, digamos, passos concretos, porque nestas cimeiras, normalmente no final sai uma resolução, né, um comunicado com grandes promessas e depois a implementação do que é prometido leva algum tempo. Aqui eu lembro-me da última cimeira que ocorreu na Europa. Houve uma promessa, por exemplo, de se despender 150 mil milhões de euros, mas, como se diz, aquilo é o que fez manchete, mas depois, nas letras pequeninas, dizia que aquilo é para ser gasto ao longo de um certo período de tempo. Aliás, nesta cimeira ainda vai-se falar sobre esta questão dos financiamentos. Fala-se do programa Gateway, não é? Sim, mas repara, na altura foi a grande manchete, 150 mil milhões, mas não era para ser desembolsado de uma única vez ou pelos governos europeus, não. Aquilo é todo investimento daquela data até agora e no futuro concorrem para este volume global que será de 150 mil milhões. São investimentos a serem feitos em várias áreas, né, incluindo infraestrutura, setor da saúde, educação, e tem estado a acontecer. Por exemplo, a nível de Angola, sabemos que existe um enorme interesse pelaquela infraestrutura que é o corredor do Lobito. A nível da troca de informação e troca de experiência, a nível da educação, há um programa chamado Erasmus Plus, em que permite que professores investigadores universitários europeus visitem países africanos e africanos vão para a Europa. Eu já participei neste programa, foi uma experiência muito interessante. Eu estive como professor visitante na Universidade de Santiago de Compostela e um professor de lá esteve cá em Angola, na minha instituição, também a fazer essa visita. Já vai há algum tempo, estamos a falar em 2024, ok? Então, está a acontecer, mas não na velocidade que se desejaria. Então, vamos ver agora com esta cimeira aqui em Luanda se essa parceria volta a dar um salto qualitativo bem maior. Mário Bernardo, insistindo aqui nesta questão económica, às vezes, e como falava o Fernandes, são aprovados os documentos, mas a discussão depois está na retirada das resoluções do papel para a prática, na aplicação destas resoluções. O que é que, enquanto economista, espera desta cimeira que Luanda vai acolher, se olharmos para as que já aconteceram no passado? Pois, capitão, eu iria continuar, não é? Na vida das pessoas, o que é que se espera na vida das pessoas depois do que é traduzido depois da sétima, não é? Nós hoje estamos num contexto completamente diferente. Eu penso que os momentos são importantes e consideramos que a África, pela primeira vez, tem aqui a oportunidade de sair de uma posição de mero espectador para dentro do jogo. Né? Por quê? Porque, de acordo com relatos da própria Europa, e nós tivemos a oportunidade agora de ouvir Ursula von der Leyen na COP, a Europa está a procurar mercados alternativos para resolver a crise energética. Né? Portanto, a África tem efetivamente a matéria-prima essencial para a transição energética que está a acontecer na Europa. Mas sempre teve esta matéria-prima. Pois, mas... a África continua a ser, permita-me o termo, o ninho para a matéria-prima de muito que se produz no mundo. Pois, eu penso que o contexto é importante, não é? Portanto, e mais do que as lideranças africanas continuarem com o discurso de vitimização, é avançar para aquilo que é prático. Não é? Parte da agenda está muito dificultada por causa da própria decisão política, do próprio ambiente de negócio. Não nos esquecemos que a África tem internamente aqui ainda vários desafios a serem ultrapassados. Portanto, a própria questão do próprio ambiente de negócio, a questão da segurança jurídica que é necessário para qualquer investidor, mas não nos esquecemos que mais de metade das economias africanas precisam diversificar a economia, não é? Portanto, precisam de olhar para a inovação, tecnologia, conhecimento e a industrialização, portanto, variáveis que a Europa tem, como sendo o suporte para materializar esse desiderato, esse desafio que é a diversificação das economias. Mas, capitão, nós precisamos internamente de organizar a nossa casa. Nós só conseguimos entrar para dentro do campo se efetivamente organizamos a casa. Há uma discussão que está na mesa, né? Portanto, a África precisa de capital paciente para infraestruturas, portanto, para permitir a conectividade dos vários mercados. Mais do que isso, a África começa a ser um mercado fundamental para a Europa.
Ora, o que se espera é que as lideranças africanas entendam que o contexto geopolítico coloca a África como sendo o gatilho para impulsionar a inovação e o crescimento e a sustentabilidade da própria Europa. E a África aqui deve desenhar um quadro estratégico, entendemos aqui numa parceria win-to-win de facto, sair dos diagnósticos, não é? Portanto, sair fundamentalmente das cimeiras, dos workshops, das negociações para a ação. Nós estamos, pela primeira vez, numa fase, tendo em conta o contexto geopolítico que a Europa vive, o contexto... Europa e o mundo. Exatamente, do furacão Trump com as tarifas, de participação. E nós precisamos de uma liderança, e Angola pode assumir efetivamente esse papel, de impulsionar essa ação que é fundamental. Muito bem. Tanto a nível de mobilização de inovação, tecnologia, a industrialização que a África precisa e de financiamento paciente para essas infraestruturas que a África tanto almeja. Muito bem, Vladimir, vamos também à sua primeira opinião. Por exemplo, no mercado petrolífero, que é o seu dia a dia, como é que pode ser, digamos que, renovada esta parceria com a Europa? E olhando um pouco aqui para o caso de Angola, que estamos a falar da nossa principal fonte de receitas, o petróleo, como é que se pode desenhar esta nova era da parceria África-Europa, olhando para o setor petrolífero? Pronto, aqui o que nós podemos dizer inicialmente é que esta cimeira, que acontece já na próxima semana, ela vem na sequência do evento recente em outubro o Global Gateway, né, que é uma estratégia da União Europeia para poder mobilizar ou promover a conectividade com parceiros internacionais. E também é uma cimeira que vai ser diferente das anteriores. É diferente justamente por conta do contexto atual, né? Por conta da atual conjuntura geopolítica global, que empurra, vou aqui usar esse termo, empurra a Europa contra a parede. Nós, só para recordar aqui os colegas do painel e também os telespectadores, pelo menos até finais de 2021, a Rússia era o principal fornecedor de produtos energéticos para a Europa, né? A Rússia tinha o controle energético da Europa a cerca de 80%, 70% do fornecimento de produtos petrolíferos, mas depois do eclodir do conflito Rússia-Ucrânia, o cenário inverteu, né? E este conflito trouxe à tona um velho conceito que é a segurança energética. Hoje, a Europa, um dos principais temas sobre a mesa é a questão da segurança energética. Isso depois também trouxe origem a outros temas, segurança alimentar, segurança militar, né? Mas aqui falando propriamente da segurança energética, é exatamente neste contexto que a Europa hoje olha para a África com outros olhos, né? É uma parceria que já dura cerca de 25 anos, mas hoje, por conta do contexto, o contexto que o Mário Bernardo afirmou, é que a Europa hoje tem um outro olhar para a África, né? Não está a ter aqui uma abordagem otimista? É otimista no sentido de que agora com essa estratégia da Europa de querer diversificar, né, e até porque ela é obrigada a diversificar o seu fornecimento de energia, a Europa está a olhar muito particularmente para o gás africano, né, como sendo o produto de eleição para a transição energética. Muito bem. Senhores, então, são vários temas aqui que nós vamos... Exato. Eu ia perguntar se só otimismo basta para esta nova era da parceria. E a pergunta é aberta para todos os senhores, não é? É importante sermos otimistas, né? Mas eu chamo sempre de ser otimistas, mas racionais, acima de tudo. Okay? É importante dizer que esta é a 7ª cimeira e muitas das oportunidades que as pessoas parecem estar a identificar pela primeira vez sempre existiram. E muitos países africanos, em particularmente Angola, não têm sabido tirar proveito. Okay? Vou dizer o seguinte. África, a Europa. A Europa é um dos principais parceiros comerciais de África, né? Se nós olharmos para o caso de Angola, vemos no top 5 dos países dos quais Angola mais importa, vemos 1 e 2, está a variar, é China ou Portugal.
país europeu. Então, o que a Angola e a África em geral essencialmente exportam para a Europa? Isso bem o capitão, matéria-prima, ok, minerais ligados, depois um pouco outros ligados aos combustíveis e produtos agrícolas. Okay? E importamos tecnologia, quer dizer, equipamentos, máquinas, produtos de plástico e também produtos alimentares, porque nós não produzimos tudo do que comemos. Aí basta olharmos para os supermercados, né? Vemos o que é que estamos a importar da Europa. Mas há uma coisa interessante. Um grande problema dos países africanos é não diversificarem as suas exportações. Então, essencialmente via industrialização. Okay? Mas para industrializar precisa de infraestruturas. Aí é que está o grande desafio. Tem que haver um investimento nas infraestruturas. Mas mesmo com investimento nas infraestruturas, é preciso também ter uma visão para tal. Por quê? Eu dou o exemplo da Angola. A Angola, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, acho que 2009 a 2015 foi um dos países africanos que mais investiu na sua infraestrutura. Enquanto que a média africana era de 2% do PIB, em Angola estamos a gastar 6% do PIB, equivalente, de 2009 a 2015. E onde andam essas infraestruturas? Boa pergunta. Nós construímos muita coisa, o país tornou-se um canteiro de obras, mas não deu o resultado esperado. Aquelas obras eram ainda as obras de subsistência. Nós tínhamos um país destruído e nós precisávamos de infraestruturas primárias. Então, contar muito com aquelas obras ou com as obras bem a pouco tempo também eu não sei do que obras estás a falar, mas eu fiz um estudo do setor da construção, estudo da economia de Angola de 2012 a 2016. Eu posso lhe dizer que não é só isto aqui, houve de tudo, ok? Desde os polos industriais, foi nessa altura, foram construídos a partir de 2007, ok? Estamos a falar pelos três primeiros polos industriais, estamos a falar de Viana, Benguela e de Fútila. A pergunta que eu faço aqui aos colegas de painéis, e não só, o próprio capitão, é o porquê que esses polos não foram devidamente infraestruturados, quando até tínhamos dinheiro na altura. Aqui os seus colegas de painel vão ajudar a responder, eu não posso responder. Então, é para ver. Houve vários investimentos públicos, por exemplo, Angola construiu 7 perímetros irrigados. O 8º perímetro é esse aqui do Kikuchi, que demos ao luxo de transformar, em vez de produzirmos alimento, estamos a construir casas, eu chamo casas de finais de semana. Mas tínhamos 7 perímetros irrigados, até bem pouco tempo. Matala era o nosso xodó, né? Era o cartão de visita. Mas as últimas notícias que nós vimos, o presidente esteve lá na Matala e vai se privatizar a gestão e o polo está quase paralisado. Então, 7 perímetros irrigados foram investimentos. Angola investiu via financiamento da China, chave na mão, um projeto chamado Grandes Fazendas. Foram 7 grandes fazendas, ok? Coimba, Camacupa, eu tenho aqui o nome, a lista de todas elas, em várias províncias. A ideia era produzir bens alimentares, grãos, leguminosas, projeto chave na mão, mas que fracassou, hoje não produz nada. Esta é uma vertente daquilo que é o trabalho de casa que deve ser feito, mas aqui também uma questão que eu levanto, e insisto, é para todos os senhores contribuírem, a questão da vontade da própria Europa, já que estamos a falar da relação África-Europa. Vocês acreditam que a Europa tem mesmo a vontade de fazer a África crescer, de a África desenvolver? Não é responsabilidade da Europa ter uma agenda para o desenvolvimento da África. Isso é uma agenda africana. A África é que tem que assumir a responsabilidade de desenvolver o continente. Claro que, para que isso aconteça, é necessário que tenham parceiros. E um destes parceiros é a Europa. Mas não é responsabilidade da Europa desenvolver. É responsabilidade da Europa colocar as cartas na mesa, desenhar, olha, esta é a minha estratégia e eu pretendo obter determinados benefícios com essa estratégia. E a África, em contrapartida, também dizer que está bem, para alcançarmos a sua estratégia, nós vamos traçar por esse ou aquele caminho e nós também queremos tirar benefício disso ou a nossa estratégia em torno dessa parceria funciona dessa forma. O que muitas vezes o que faz termos a sensação de que só a Europa é que ganha, é que eles vêm com estratégias, estudos de viabilidade, eles mandam empresas de consultorias fazerem o trabalho de casa e vice-versa nós não sentimos. Nós não sentimos os estudos destes investimentos feitos por parte dos países africanos. Porque antes de nós participarmos dessa cimeira, tem de haver uma concertação entre os Estados africanos, porque eles precisam alinhar a agenda da própria cimeira. Não pode cada Estado apresentar
a sua estratégia, ou cada Estado apresentar aquele benefício que pode tirar, porque senão isso vai ser um negócio injusto, porque uma nação vai acabar por ter mais benefícios para esses investimentos do que outras. Deixa eu só acrescentar uma nota. Eu quando falava da vontade da Europa, era olhar para aquilo que, e já que levantamos a questão de África ser esta fonte de matéria-prima. Não, porque o crescimento como o tal da África, na perspectiva em que estamos aqui a levantar, não seria como que uma ameaça, permita o meu termo, para a Europa, porque deixaria esta dependência de lado? Não, vamos lá ver. A Europa criou uma ideologia, né? Tanto eurocentrismo, lançaram-se um pouco por todo o mundo, colonizaram e governaram. E é sentimento. Não é? O que é que ocorre neste momento? Por isso é que nós dissemos o contexto. Nós temos que olhar sempre para o contexto quando nós avaliamos, sempre numa perspectiva econômica, social e mesmo política. Portanto, despertou o conflito Rússia-Ucrânia. Tudo muda. Portanto, nós estamos a falar de produtores de bens alimentares, portanto, estamos a falar do top 5, não é? Estamos a falar de produtores de energia, a Rússia, e estamos a falar do mercado russo, a importância que tem para a Europa. Ora, se tudo muda, hoje estamos num contexto completamente diferente do contexto inicial. Portanto, a África, o que era? Eram maioritariamente a relação em função das potências colonizadoras. A África era um berço para as matérias-primas que impulsionaram o progresso, a inovação e a industrialização da Europa. E não havia esse olhar, quando o capitão dizia bem vontade, não havia vontade da Europa, não é? Portanto, não há vontade nem estabelecer uma relação win-to-win. Hoje mudou. Portanto, o posicionamento da Rússia faz com que as pedras no tabuleiro mudem, alterem. Não é? Portanto, é só olhar para o quadro geopolítico para perceber o seguinte. A China está a avançar. Portanto, a zona Ásia, nos últimos 10, 15 anos, são as que Deixou a Europa. Hoje a China é a segunda maior economia, que eu digo a primeira. Não? Exatamente. A zona Ásia é a que mais cresce no mundo, portanto, nos últimos 10 anos. Não é? Portanto, mesmo a nível de inovação, tudo que é parque industrial europeu está toda a migrar para os países asiáticos. Né? Tanto a Índia, a China, a Indonésia e esses países todos. E a China está a construir um canal em África, infraestruturas estratégicas em África. A Europa começa a perder terreno. Depois aparece um conjunto de infraestruturas que servem a zona americana, não é? E outras potências. E a Europa vai perdendo o terreno. Não é? Portanto, isso impulsiona que, inclusive, aqueles países que eram, entre aspas, vassalos da própria Europa, vão perdendo para outra potência emergente nesse momento, que é a Rússia. Portanto, tudo muda. A Europa percebe que a dependência da Rússia, nos termos em que é colocado hoje, precisa alterar o quadro, precisa correr para mercados. A África tem um mercado grande, tem matérias e recursos aqui fundamentais para continuar o progresso e desenvolvimento sustentável da Europa. E há toda uma necessidade, se olharmos para a cronologia dos factos, né, portanto, depois de Angola realizar a cimeira Estados Unidos-África, o presidente João Lourenço vai para uma cimeira na Europa, não é? Portanto, onde é abordado e há o impulso para essa cimeira. Não é? Portanto, vai para, depois, muito recentemente, para a cimeira de Gateway, em que a Europa diz: estamos aqui para ajudar. Nós hoje temos a questão das alterações climáticas, a segurança alimentar, a questão da energia e a nossa população que está a crescer e precisamos de capital. Ora, a Europa sabe perfeitamente quais são as necessidades, tem o diagnóstico da África, mais do que isso, a África sabe o contexto, lhe permite sentar numa mesa olho no olho e permitir que saia numa condição de mero espectador para entrar efetivamente no campo. Vladimir, estava a pedir a palavra. Sim, relativamente a essa questão se a Europa tem vontade ou não, eu sou da opinião que aqui o mais importante, o que nós devemos nos atentar, né, não é para o facto se a Europa tem vontade ou não, mas é aproveitar a oportunidade e nós, enquanto Estados africanos, conseguirmos impor os nossos interesses e os nossos interesses e objetivos acima da mesa e fazer valer isso. Porque durante muito tempo
E tem sido assim. O que tem se verificado a nível da África, apesar de existirem parcerias, cooperações e associações, é mesmo um distanciamento, né? Ou seja, não há uma união efetiva entre os Estados. Não falam a mesma língua. Não falam a mesma língua. E é só nós vermos na questão de políticas de conteúdo local. Por exemplo, recentemente a Nigéria, preocupada com essas questões de conteúdo local, propôs numa das conferências de petróleo e gás a criação de uma estrutura unificada legislativa, todo o continente, para poder proteger os interesses dos africanos, né, dos países, dos Estados africanos produtores de petróleo e gás. Então, esse tipo de iniciativas e esse tipo de mindset que os países, os governos africanos devem ter, é no sentido de aproveitar essa janela de oportunidades, porque eu encaro assim, é uma janela de oportunidades que se abriu, né? A Europa está hoje a olhar para a África com outros olhos, com olhos apaixonados, por conta dos vastos recursos que a África tem. E só para avançar aqui, por exemplo, a África tem um vasto potencial. Nós temos reservas das três maiores reservas de petróleo em África, temos reservas de gás, nós temos aí o potencial do Golfo da Guiné, que é uma zona que também muito se fala, uma das mais ricas em recursos energéticos, mas tudo isso precisa de investimentos, e são investimentos que a Europa está a colocar agora à disposição, né, no ritmo que aqui o professor Wanda avançou, né, que é de forma faseada, mas é preciso nós aproveitarmos isso através de políticas de conteúdo local. Insistindo nesta questão da parceria, professor Wanda, aqui a questão relacionada ao desenvolvimento da África, e a questão que fazemos é a África está a faltar conhecimento, financiamento, o que é que está a faltar? Eu digo sempre nas minhas análises, em Angola, tal como em África, porque felizmente eu tenho uma ligação com a Fundação Mo Ibrahim e eles organizam anualmente eventos de vários países africanos e acabam por me convidar sempre, então conheço vários países africanos, cerca de 16 países. Okay? E uma das coisas que eu fui vendo, e nesses eventos, essa fundação também acaba por convidar jovens de quase 53, 54 países, que muitas vezes vêm para esses eventos. Então, mesmo sem indo para lá, acaba por ter contato com pessoas de outros países a nível da África, que é muito interessante. E o que nós vimos, em jeito de conclusão, nós até criamos uma rede que chamamos de Now Generation, a geração de agora. Okay? Não é futura, mas de agora. Isso por quê? Isso para dizer o seguinte, segundo estatísticas, em 2030, em cada 5 pessoas, uma será africana, okay? A nível do mundo. Quer dizer, tu não tens como o mundo não tem como se conceber sem pensar em África, mas isso tudo depende do que eu chamo de governantes. Mas será uma população consumidora ou já terá o know-how, já terá o conhecimento? Aí é que está. O problema, para responder à sua questão, capitão, o que nós precisamos não é... O que nós precisamos, foi a sua questão. Nós precisamos, eu digo sempre, de governantes que compreendem que sem produção não há crescimento econômico para o continente. Sem produção, não há crescimento econômico no continente. É isso que nós precisamos aqui. Porque as oportunidades, a dizer, não são novas a nível da África. Deixa eu dar-lhe aqui um exemplo concreto. Eu trouxe aqui um programa. Everything But Arms. A União Europeia, há muitos anos, concebeu a 33 países africanos. Agora são 33 países, porque outros já saíram do país de rendimento baixo para país de rendimento médio. Angola está a aspirar isso aqui, sem tirar proveito da oportunidade que ainda tem hoje. Nesse programa Everything But Arms, quer dizer que os 33 países africanos de baixo rendimento podem exportar tudo para a Europa, menos armas. Ainda bem que nós não produzimos armas, é o caso de Angola. Mas agora tu perguntas aos nossos governantes, o que é que nós estamos a exportar para a Europa, tirando os combustíveis, né, e um pouco dos diamantes? Aí é que está. Nós precisamos que a governação tenha essa visão, tenha essa noção de que esta oportunidade existe e depois, primeiramente, internamente, mobilizar as forças produtivas, quer dizer, identificar a classe empresarial, mobilizar a classe empresarial e canalizar, mostrar-lhes as possibilidades, dar-lhes o apoio que se mostra necessário para lá chegar. Então, Gorete, estará a faltar vontade política da governação africana para este desenvolvimento, ou estamos a falar de falta de habilidade, conhecimento para este
boom, permita-me um termo que se quer. Vamos falar de problemas quer do ponto de vista estruturais como do ponto de vista conjunturais. É uma série de fatores que contribuem para esse nosso atraso. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de investimento, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos disso há muito tempo e sempre se falou disso. A questão é por que é que não se avança? Porque não fazia parte da agenda. Que eu acho que é isso que nós devíamos... Que não sei se já faz, mas devia fazer. Devia fazer porque a própria globalização acabou por diminuir a distância entre os países. Nós estamos cada vez mais próximos daquilo que é informação. E essas informações nos fazem, nós muitas vezes, mesmo que injustas, colocar na balança países que não são equiparados. Mas nos permite fazer alguma pressão sobre problemas de base, porque nós temos muitos problemas de base. A partir do momento que nós conseguimos mobilizar esta cimeira para um país no continente, já é um passo... Não é a primeira vez. Não é, é sempre assim, uma vez lá, outra vez aqui. Já na Côte d'Ivoire, quer dizer, não é nada, nenhuma novidade, nenhum efeito. A minha ideia era, nós trazemos a conversa para aqui, para o continente. Quando a conversa vem para aqui, antes de qualquer cimeira, antes de nós recebermos a Europa para aqui, nós temos que fazer uma concertação. Vamos usar de exemplo... a questão da Nigéria, da proposta da Nigéria, devíamos olhar para isso como uma oportunidade de captar investimento para materializar aquele projeto. Por quê? Porque Angola vai continuar a falar daquilo que melhor se beneficia, o corredor do Lobito. Mas isso não é uma cimeira angolana ou não é uma cimeira Angola-Europa, isso é África. Então, as agendas das infraestruturas que se pretende desenvolver tem que ser uma agenda que desenvolve o continente por completo. Não podemos estar a pensar de forma isolada, porque o que é que nós vamos notando? Os países africanos vão trabalhando de forma isolada porque cada um deles quer se tornar um player importante na arena internacional. E muitas vezes... Vamos aqui dizer, Emília, que nada vale ter eventos desta natureza. Mas, pensar assim. Deixa-me só... Capitão, eu tive a já concluiu? Vamos deixar a Emília concluir, Bernardo. Está a lei dispersa. Vai lá, conclua, Emília. De nada nos serve se nós não temos agenda. Porque se há agenda... vai nos servir sempre, porque nós temos que sentar à mesa para discutir. Temos que discutir determinados temas. Então, não podemos dizer que de nada nos serve essa cimeira. Serve sempre, principalmente para, vamos começar para quem está a receber a cimeira, que de alguma forma isso acaba por movimentar a economia. Mas... afirmar também que as cimeiras de nada nos serve também é perigoso e devemos ter um bocadinho de atenção antes de fazer essa afirmação. Mas o que eu estava aqui a dizer é muitos projetos já deram o seu ponto de partida. Precisam de alguns inputs para o seu desenvolvimento. E precisam de uma supervisão eficaz. Isso a Europa nos pode oferecer. Nós temos que levar, não criar mecanismos para ludibriar, que muitas vezes acontece, o próprio percurso dos projetos. Que às vezes... quando se fazem relatórios sobre resultados dessa cimeira, produz-se relatórios, que é o que o Bar falou há bem pouco tempo, que nós não conseguimos ver os efeitos desse relatório na vida do cidadão. Que muitas vezes o que faz as pessoas desacreditarem nessas cimeiras é não conseguirmos observar os resultados deles na vida do cidadão. Mário Bernardo. Capitão, eu disse no início que nós precisamos de ação, não é? Portanto, e temos estado a estudar, porque temos falado muito com os colegas aqui dos países vizinhos. E algo que chamou-me a atenção já na cimeira Estados Unidos, portanto, América, África. Em conversas, eu percebi que nós temos soluções internas que nós desconhecemos. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos um elemento crítico aqui dentro do nosso país que se chama formação profissional. O que se vende de formação profissional no Congo Brazzaville, no Congo Democrático ou no Zimbábue
é semelhante em alguns casos até mais avançado que na Índia ou na Europa. Temos soluções em África. Laboratórios ou bancos de sementes melhoradas. Nós temos no Zimbábue e na Zâmbia laboratórios de sementes melhoradas de solos ácidos como o nosso. Portanto, nós somos um país tropical, não é? Portanto, aqui o Vladimir deu o exemplo do corredor, não, do conteúdo local, e está a falar do corredor, os países do Golfo, não é? Nós hoje estamos a assistir uma Europa que está a fazer uma transição por uma economia sustentável. Portanto, uma Europa que tem a agenda em 2050 a atingir a neutralidade carbónica. Para descarbonizar uma economia como a da Europa, a África é parte da equação. Repara, as florestas tropicais aqui do Golfo da Guiné são hoje o pulmão do mundo, porque são intactas. A África tem mais de metade da matéria-prima para se fazer a transição energética. Ora, se nós internamente conseguirmos, e aqui não está muito distante disso, só aqui a nível da região austral temos um mercado enormíssimo, portanto, mais de 300 milhões de pessoas, e disse bem aqui o Dr. Wang, estamos a crescer em termos de população, temos mercado. Então, falta-nos ação para materializar efetivamente a Agenda 2063 da própria União Africana. Falta-nos ação para materializar um conjunto de acordos que já temos, inclusive, subscrito. Nós, neste momento, e eu pude observar isso, por exemplo, disse o Vladimir, em relação à Nigéria, ou Argélia, ou eventualmente Marrocos, não é? Portanto, em relação à questão do óleo e gás. Os processos nesses países estão maduros já. Temos multinacionais europeias aqui dentro. Portanto, nós em África, conectados, unidos, podemos traduzir isso nas multinacionais africanas, portanto, em mercados mais evoluídos, em mercados mais avançados, tornar a África não um mercado simplesmente de passagem, mas um mercado que consiga efetivamente, tanto com recurso à industrialização, e aqui a pequena indústria, olhar para o nosso recurso e transformá-lo. Não é concebível, em 2021, continuarmos a levar, ou a Europa vir para aqui, a levar a matéria-prima sem transformar. Aqui há uma esse efeito multiplicador que é fundamental, que é necessário, esse acesso à educação que é fundamental, que já discutimos no passado, em muitos casos, não é? Deixa-me só acrescentar uma nota, e não recordo agora dos números, mas porque deu o exemplo da Cimeira Estados Unidos-África, nós tivemos, e nós, a Rede Geração em particular, conversamos com o ministro, penso ser da Economia do Congo Brazzaville na altura, e ele disse que, ministro do Comércio e Economia do Congo Brazzaville, e uma preocupação que ele levantou que tem a ver, por exemplo, com as trocas comerciais entre os próprios africanos. Ou seja, estava abaixo dos 10%. Sabes porquê? E para ele usou mesmo o termo que é uma vergonha, é uma preocupação. Como é que se pode pensar em avançar para outros continentes se entre os países africanos não há esta conexão, não há esta interação? Vamos começar. Capitão, aquilo que eu disse, uma das vantagens de estar nessas cimeiras anuais da Fundação é ter nesse mesmo lugar jovens de vários países africanos e cada um contar a sua experiência, o martírio, digamos assim, do que é viajar em África. É difícil, é difícil. Uma vez estava numa dessas cimeiras, que eu participei, estava em Nairobi, precisava vir para Luanda, tive primeiro que ir para Dubai para conectar, depois vir para Luanda. Estava no continente africano, tive que sair da África, para a Ásia, depois conectar-me para Luanda. Então, esta é uma realidade que precisa ser ultrapassada o mais rapidamente possível. Não é à toa que se adotou, e muito bem, a zona de comércio livre continental, né, africana, digamos assim, é para facilitar essas trocas. Mas depois, a pergunta que nós nos fazemos sempre nesse fórum, então vamos trocar o quê? Porque, como dissemos aqui, os países africanos são essencialmente produtores de matérias-primas. Então, a África precisa se industrializar, não tem outra saída. Deixa eu dizer mais uma vez aqui, capitão, e os telespectadores, nenhum país do mundo, dê-me um exemplo qualquer e vou te mostrar o que é que ele fez. Saiu de pobre para rico
sem fazer duas coisas. Aumentar a produtividade no setor agrícola e um rápido processo de industrialização. A indústria é realmente o motor. E através do processo de industrialização, outros setores também emergem. Isso está demonstrado, digamos, historicamente, e tem dados empíricos para mostrar que isto é o caminho. Agora, como fazer isso? Este é que veio o grande desafio. Para a África, tudo passa pelas infraestruturas. Mas eu já dei aqui o exemplo no início da conversa que não basta apenas ter infraestrutura. Angola gastou 6% do PIB, investiu em infraestruturas e não deu o resultado desejado. Então, é combinar investimento em infraestrutura, mas com líderes visionários. Aposta séria na produção. Ok? Deixa eu dar-lhe aqui um exemplo agora, voltando à questão que nos colocou há 2 momentos atrás, em que perguntou se a Europa ia aceitar, entre aspas. Ela não tem de aceitar. Para sentarmos à mesa, isso não se pede licença, é um lugar que se conquista. E disse bem aqui meu colega de painel, o Mário, que o contexto é favorável para a África, mas eu digo, precisamos ter visionários aqui, precisamos, acima de tudo, passar para a ação, ok? Como assim? Ok, a África, a Europa quer deixar de depender da Rússia, mas está os Estados Unidos logo à porta, deve estar o Canadá logo aí à porta, com melhores infraestruturas, a quererem vender para eles o próprio gás que nós queremos vender e o petróleo, digamos mas ao assim. mesmo tempo, já estão a vender. Mas ao mesmo tempo, Vladimir, e passo-lhe a palavra, ao mesmo tempo todas elas olham para a África como a menina de olhos bonitos, porque esta cimeira vai acontecer numa altura em que estes blocos todos estão a discutir também a influência no continente africano. Sim, exatamente. A África é o berço da humanidade e a África abriga a maior parte das reservas, seja de produtos petrolíferos, mesmo a nível do potencial para outros produtos de outros setores. A África é um continente virgem, vamos dizer. A nível de industrialização, nós estamos muito abaixo daquilo que é a média global. Né? Só, por exemplo, eu vi alguns dados do Banco Africano de Desenvolvimento, no seu relatório de 2022, que diz que só a África contribui com cerca de 2% para a indústria transformadora mundial. Ou seja, menos de 2% da participação na indústria transformadora mundial. Isso é um dado alarmante. Né? Significa dizer que a industrialização a nível do nosso continente quase que não existe. Já há algumas iniciativas aqui e acolá, mas não existe. Agora, relativamente ao facto de que as grandes potências todas olharem para a África, é por conta dos recursos, das potencialidades que a África tem. A África é que tem que se munir e fazer valer os seus interesses. Estamos a falar de conhecimento. Sim, conhecimento. E nesta questão, deixa só terminar, nesta questão, por exemplo, eu não acho que o problema esteja nas agendas. Porque as nossas agendas, e tem-se dito muito que nós são bonitas, né? Nós temos boas leis. Aceita tudo. Né? Nós temos boas leis, nós temos boas agendas, né? Se calhar as melhores do mundo. O problema está na operacionalização, o problema está no compromisso sério, num compromisso afincado e também, falando aqui do contexto africano, nós precisamos de líderes, precisamos de um país, 2 países que lideram este caminho rumo à industrialização do próprio continente. Por exemplo, Angola, já que estamos em Angola, né? É nosso país, nós podemos liderar esse caminho. Nós podemos liderar esse caminho, mas precisa haver vontade. E para isso nós temos que organizar a casa. Temos que organizar a casa e... Temos que começar a falar, por exemplo, em países africanos a financiarem uns aos outros, porque quando se precisa, o primeiro passo é... Ou usar as infraestruturas uns dos outros, porque, por exemplo, há uma refinaria em África, mas nós estamos a ir refinar ali muito longe. Isso também não faz sentido. Nosso problema não é apenas o capital, não é apenas o financiamento. Nosso problema é mais crítico que o financiamento. Vou dar um exemplo concreto. Nosso problema da África ou... Nosso problema é a África. Okay. Não é? Tanto, eu vou dar um exemplo concreto, trazendo por causa da Angola. O tempo médio para se materializar um projeto de investimento em Angola é acima de 2 anos. Qualquer investidor que vem bater a porta, manifesta predisposição, tem disponibilidade, tem o seu capital, nós levamos em média 2 anos para lhe dizer sim. Portanto, a Alemanha, como sabe... Mas os consultores são experimentados. A Alemanha, Europa, como sabe, Américas. É a maior potência europeia. Não é? Portanto, a Alemanha tem o berço da transição energética na Europa. Quantos projetos de hidrogênio verde vieram por África direto para Angola? E hoje, quantos projetos estão materializados em Angola? E olha o que está acontecendo na Namíbia. Quando nós dissemos, e temos que entender isso,
que, apesar de termos recursos, e estamos a falar concretamente da Angola, não somos a última bolacha do pacote, entre aspas, é porque hoje todos estamos a competir. Não é? Portanto, os nossos vizinhos criam condições objetivas para que, se efetivamente, os investimentos sejam materializados. Repare, a nossa lei de terra está a ser revista desde 2015, capitão. A nossa lei de terra afasta o investimento. O investidor bate a porta todos os dias. Quando depara-se com a nossa lei de terra, diz, pá, nós não temos segurança jurídica. Não é? Portanto, quando falamos do ambiente de negócios, há de facto vários avanços que foram produzidos de 2017 para cá, mas no essencial continuamos com um default muito grande. Portanto, a revisão da lei de terra vai mudar o quadro de investimento em Angola. E aqui não é uma questão de capital. Nós estamos a dizer que a nossa casa abre-se, há uma potência de vários visitantes, os visitantes sentam com o seu capital, têm disponibilidade de gerar emprego, e nós vamos fazer outras coisas e lembramos depois de 2 anos ou 3 anos que afinal temos investimento que precisamos materializar. E todos os dias dissemos que precisamos de investidores e precisamos de investidor. O investidor queixa-se da excessiva burocracia da máquina administrativa pública. Estamos a fazer reformas desde 2017. Sob o ponto de vista de resultados, estamos atrasados. Precisamos reduzir esse LA. Muito bem, senhores. Estamos a falar sobre a parceria África-Europa no quadro da Cimeira União Europeia-União Africana, que acontece aqui em Luanda na próxima semana, isto é, segunda e terça-feira, 24 e 25, onde vão estar a ser analisadas questões relacionadas com a paz e segurança regional, integração económica, comércio, reforma das instituições multilaterais, governação, direitos humanos, desenvolvimento e também questões que têm a ver com infraestruturas, assuntos que estamos também aqui a levantar nesta edição do Girassol Debate. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para dar sequência a esta conversa que estamos a ter com Emília Gorete Pinto, Vladimir Pereira, Mário Bernardo e também Fernando Joanda. Fique por aí, é tempo apenas para beber uma água ou tomar um café para continuar a acompanhar o nosso programa. Cá estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Já o disse, hoje estamos a falar sobre a Cimeira União Europeia-União Africana, que acontece entre segunda e terça-feira aqui na capital angolana, com presença de altas figuras da governação europeia, casos de representantes da União Europeia, da Comissão Europeia, bem como do presidente Emmanuel Macron, que voltará a Angola para participar desta cimeira, mas também olhar para aquilo que é a parceria entre Angola e a França. São só algumas das entidades que devem participar desta cimeira que acontece aqui em Luanda, no quadro desta parceria entre os dois continentes que já leva 25 anos. Falávamos das grandes preocupações do continente, das dificuldades que tem e chamávamos a atenção aqui, Vladimir, quero começar agora por si, para a necessidade dos países africanos andarem, digamos que na mesma linha, falarem a mesma língua, até fundamentalmente nestes eventos para a busca da melhoria desta parceria. O que está a faltar é uma questão de conhecimento, é uma questão de capacidade financeira, porque nós levantamos a preocupação que tem que ver, por exemplo, com a busca de financiamento. Porque é que, ou para quando os países africanos estarem a financiarem uns aos outros e não mais depender tanto da Europa, das Américas e por aí fora? Não, o que falta é mesmo a questão de um compromisso sério, né? E também a questão da falta de foco. Nós, e tem-se verificado muito isso a nível da África, né? Por exemplo, pega-se num projeto, começa-se, depois deixa-se, depois vai-se pegar num outro projeto, ou seja, não terminamos bem as coisas que nós começamos. E eu acho que o que tem que haver é foco, acima de tudo tem que haver mais união por parte dos Estados africanos, né? E só com essa união é que vai ser possível então impulsionar a industrialização do continente. Agora,
A falta de união por parte dos Estados africanos não tem penalizado o desenvolvimento de outros Estados, porque muitos Estados têm estado a avançar, mesmo sem essa união. Há países que estão a dar passos largos no que diz respeito à industrialização. Por exemplo, os países do norte da África, Argélia, Egito, por exemplo, têm boas relações com a Europa. Só a Argélia, por exemplo, é o terceiro maior fornecedor de gás da Europa e há projetos interessantes de industrialização a nível deste país. Mesmo aqui a nível da África, a África subsaariana, nós temos, por exemplo, aí a Nigéria também, o atual presidente entrou com uma postura diferente, está a fazer reformas drásticas, está a implementar uma série de mexidas estruturais que têm estado a surtir efeito e têm estado a posicionar a Nigéria numa melhor posição para poder capturar o volume de investimento, quer seja europeu ou então de outras potências. E esta é que tem que ser a postura. Na ausência da União, tem que haver os países de forma particular, cada um tem que se posicionar no sentido de poder capturar esses investimentos. E aqui, olhando especialmente para Angola, o foco da União Europeia aqui para Angola está mais focado na questão do corredor do Lobito, é o foco. Tanto que no evento de outubro, o Global Gateway, o foco foi esse, o corredor do Lobito. Mas não é redutor falar só do corredor do Lobito quando, e aqui também já afirmamos que há muito mais em Angola do que o corredor do Lobito? Sim, mas é preciso, nós aqui a nível interno, trazer e apresentar essas potencialidades para a Europa, né? É preciso nós aqui internamente promovermos isso. Porque, e também pegando um pouco aqui do gancho da colega, né, a Europa não é responsável, nem deve se responsabilizar pelo nosso próprio desenvolvimento. Temos que ser nós. E cabe a nós promovermos as potencialidades que nós temos para que então possamos extrair maiores benefícios desses investimentos. Eu aqui volto a tocar novamente na questão do conteúdo local, né? Olha, por exemplo, a nível de conteúdo local, existem países que estão muito melhor do que os outros. Por exemplo, a Nigéria é um exemplo de conteúdo local. Como é que nós estamos nesse quesito? Da África. A nível da Angola, o conteúdo local ainda tem um desenvolvimento muito tímido, né? Muito tímido. Só para ter um exemplo, a nível do setor petrolífero, a participação da indústria local no setor é residual, está abaixo de 3%. Falar da produção de nacionais, tanto a produção como a prestação de bens e serviços. Uhum. Mas quando nós olhamos para países como Nigéria, pelo menos 50% do valor gerado no setor energético, com foco no petróleo e gás, é retido no país. O mesmo acontece com a Argélia, Egito também há ali um bom percentual que fica para o país. Então, alguns países... E o que é que impede a Angola de dar este salto tal como os outros deram? O que impede a Angola de dar este salto é o que nós estamos aqui a falar, né? Também é a falta também de um compromisso mais sério. Já faltaram ousadia? A faltar. Né? Tem mais políticos do que técnicos. O país está muito politizado. Não há até verdade de conhecimento, porque a meia volta nós vamos vendo que vão se trocando os dirigentes e vão-se fazendo substituições para pastas que não têm nada a ver uma com a outra e depois nós nos perguntamos se ele entende de tudo. E se tu não colocas o verdadeiro técnico a fazer, a desempenhar a verdadeira função, porque quando tu és técnico, tu tens o cuidado de estudar a matéria que precisas criar a estratégia de orientação, nós vamos ter sempre os mesmos problemas. É menos política e mais praticidade, que é isso que nós estamos a precisar, de praticidade. Mário, estava também a pedir a palavra. Sim, falava de legislação, né? O Vladimir fala do conteúdo local. No fundo, e subscreve plenamente. Tanto, o conteúdo local são as nossas empresas, né? Então, são a espinha dorsal da nossa economia. São elas que têm a missão de produzir prosperidade para as famílias e trazer efetivamente a riqueza desejada para nós. Quando nós olhamos para o país numa perspectiva de médio e longo prazo e para a necessidade de se construir uma base de crescimento sustentável, é olhar para as nossas empresas, né? Tentar olhar para as nossas pessoas efetivamente. E hoje, por exemplo, a nível do setor de óleo e gás, a questão é fraturante, é a questão da legislação. Nós não temos uma legislação que proteja as empresas angolanas.
50 anos depois, continuamos com empresas angolanas abaixo de 2%. Portanto, isso precisa ser mudado. Né? Precisa ser mudado, porque a riqueza não fica aqui, a riqueza vai, na sua maioria, pelas empresas multinacionais. Quando nós falamos de legislação, olhamos para a questão da própria atração do investimento. Vou dar um exemplo concreto a nível do setor de óleo e gás. Né? O setor de óleo e gás é intenso de capital. Né? Nós temos uma moeda está âncora em função do desempenho da própria economia, portanto, uma moeda extremamente volátil. Se o nosso conteúdo local continuar a receber na nossa moeda, claro que é prejudicado. Né? Portanto, isso precisa ser mudado. E eu gostaria de trazer aqui outros exemplos fora do investimento tradicional, trazendo aqui à colação o investimento verde, que está em voga. A Europa hoje tem uma estratégia de transição para uma economia sustentável. Quênia hoje mobiliza investimento verde, atrai financiamento climático fundamental, tendo que a África, um dos maiores desafios que tem hoje para aumentar a produtividade é a questão das alterações climáticas. Ora, Angola é um dos países que menos investimento verde atrai, que menos financiamento verde consegue mobilizar, porque não temos um quadro legal. Portanto, nós não temos em Angola um instrumento, um mecanismo que permite atrair investimento. Se nós vamos para a Cimeira e se olhamos efetivamente para a COP, né, que é a Conferência das Partes que discutimos as questões climatéricas, e a África, mais uma vez, circunscreve-se naquelas regiões em que a questão climática, o desafio climático é uma oportunidade para a África, por dois motivos. Primeiro, porque nós apenas contribuímos com pouco menos de 4% das nossas emissões. Segundo, temos condições objetivas para que as emissões dos países mais avançados sejam compensadas aqui. Ou seja, temos condições para mobilizar o financiamento necessário para se fazer essa transição e atrair esses investimentos verdes. Nós demos um exemplo concreto do hidrogênio verde, que é mais um instrumento para a transição energética. Mas isso não vai chocar com aquela necessidade de avançar para a industrialização, esta compensação de que eu refere? É mais um instrumento que permite diversificar as exportações, diversificar a economia e trazer efetivamente uma industrialização. Não deverá atrasar esta industrialização? Muito pelo contrário, acelerar, não é? Portanto, que é um impulso. O mundo hoje entendeu que todos têm compromisso em relação ao tema das alterações climáticas. Capitão, no Cunene temos temperaturas de 40 graus, mais acima, no Lubango, Cubango. Hoje os nossos solos são extremamente ácidos, não é? Portanto, e temos uma população a crescer acima dos 3%. Portanto, a questão da produtividade está ligada à necessidade de conseguirmos atrair investimentos verdes para dobrar essa questão das alterações climáticas. Nós não temos um quadro legal que permita atrair investimento verde. Nós não temos um quadro legal para termos aqui, por exemplo, um mercado da natureza, uma indústria da natureza, um mercado de carbono funcional. Estamos a falar de uma commodity, porque o ativo ou o capital natural hoje está em voga. Portanto, hoje a Europa é um parceiro importante nessa perspectiva e pode efetivamente acelerar que se mitiguem e se adaptem a essa questão das alterações climáticas. Permita-me só aqui um gancho rápido, senão vamos ficar com a ideia que não estamos a industrializar porque não temos investimentos verdes. Né? Não. É mais um caminho. É bom deixar isso bem claro aqui. A Angola fez um sério investimento na produção de energia hidroelétrica, que é bastante limpa. Aliás, hoje tem mais energia limpa do que fóssil. Mas se bem que ainda vamos para o interior, ainda vemos algumas cidades, algumas aldeias ser iluminadas por geradores, mas a ideia é reduzir isto aqui. Então, o que está a faltar agora é investimento nas linhas de transmissão. Em termos de produção já temos, nós vamos ter aí mais um aumento com o Caculo Cabaça, não é Caculo Cabaça, mas é mesmo Caculo Cabaça, né? que falta arrancar. Isso mesmo. E claro... E as centrais fotovoltaicas. Sim, temos agora a investir também nas linhas de transmissão. Okay? Então, as condições básicas para um processo rápido de industrialização já temos. Precisamos de infraestruturas como tal, digamos aqui, do DAND. Quer dizer, nós estamos sempre... Agora também é a questão que eu levantei. Não importa onde vai ser, mas estás a ver, é que nós não conseguimos ter, eu digo sempre, o problema da governação aqui, no caso da Angola, não conseguimos ter um cartão de visita. É pegar um projeto, começarmos do início até o fim, fazermos bem e servir de amostra, servir de exemplo,
tirarmos lições deste exercício e reproduzir em outras partes do Parece país. ser hoje o corredor do Lubito, este cartão de visita, não? Repara, o corredor do Lubito, tal como foi concebido pelos nossos parceiros, está a funcionar para eles. O mineral sai do Congo, é exportado via Porto do Lubito. Já acontece para a Europa, já acontece para a América. O corredor do Lubito, mas o corredor do Lubito não é só isto aqui. Esta infraestrutura tem sido vista como um mecanismo de integração regional. E disse aqui mais uma vez, e o capitão também reforçou, para que essa integração regional ocorra, tem que aumentar as trocas comerciais entre os países africanos, essa conectividade. E disse bem que é muito reduzida. Eu expliquei porque é que é reduzida, porque não podemos trocar, e não acontece com os países africanos, porque produzimos essencialmente matérias-primas. Temos que transformar essa matéria-prima. E não vai ser no corredor do Lubito como tal, é à volta do corredor do Lubito que precisa surgir investimentos que possam concorrer para a transformação da matéria-prima. Dou-lhe aqui um exemplo interessante. Como eu disse, precisamos daqui de governantes que compreendem que sem produção não há desenvolvimento econômico. Dou-lhe um exemplo concreto destes minerais estratégicos para a transição energética. O nosso documento hoje de estratégia de longo prazo, que é Angola 2050, é omisso. Okay? Eu estive a estudar esse documento aqui, qualquer um pode fazer isso aqui, pega o PDF, faz busca. Não está completo. Não contempla a industrialização desse mineral estratégico. 2050, quer dizer, estamos em 2025, daqui a 25 anos, o documento que vai guiar a nossa estratégia de desenvolvimento dos próximos 25 anos não contempla a industrialização deste mineral estratégico. Então vamos continuar a exportar matéria-prima. Não pode ser. É preciso inverter este quadro aqui. Como eu disse, as premissas Angola tem. E quando falamos da África, não podemos falar de uma forma homogénea, porque os países estão a fazer bem. Deu aqui o exemplo da Nigéria, no setor do petrolífero, petróleo e gás. Mas há outros países mais pequenos, por exemplo, Marrocos está industrial devidamente, até o próprio Lesoto, em termos de produção de vestuários, até as tarifas do Trump estava a ir bem. A África do Sul. Então, alguns países estão a dar passos na medida certa. A Etiópia, nós fizemos um estudo comparado entre Angola e Etiópia, também está a ir. A Angola também não está mal de todo. Em alguns setores da indústria cimenteira, a indústria de bebidas, a indústria alimentar está a emergir, mas apesar de estarmos a importar grande parte da matéria-prima, temos uma indústria de embalamento, digamos assim. Estamos a embalar aqui e não a produzir ainda, mas é preciso definir uma meta para se começar a produzir e deixarmos de importar. Há aqui uma questão, em termos comparativos, hoje a Europa, mas não há muito tempo a Europa tem uma moeda única, a Europa tem como que um governo que partilha as mesmas ideias, a olhar para aquilo que a própria União Europeia, ministros das Relações Exteriores, ou seja, há todo um sistema criado que favorece este, não diria pensamento igual, mas pelo menos a mesma linha, estar unificado neste processo todo de desenvolvimento do continente. Ao contrário da África, que não tem ainda uma moeda, que há uma série de questões que não tem. Como, Emília Goretti, e porque está a sorrir-se, como é que se pode pensar, ou seria injusto falar hoje em pensar em competir de igual para igual com a Europa, olhando para esta parceria? Competir de igual... Pelo menos perto disso, não é? Ainda não. Pelas razões que o Capicano aqui falou e muito bem. E pelo menos conversar de igual para igual. A Europa, conversar, estamos numa posição, por causa, já tivemos aqui a falar, hoje o mundo é multipolar e as potências vão tentando, de alguma forma, aumentar o seu nível de influência, uma vez que durante muito tempo nós tivemos um a dois eixos e hoje vão surgindo outras potências que vão impondo a sua influência, principalmente no mercado africano. Isso faz com que, ao contrário do que acontecia há bem pouco tempo, nós sempre tivemos, a África sempre teve os olhos, ou o mundo sempre teve os olhos virados para a África, mas virado porque nós produzimos não só a matéria-prima, né? a custo muito reduzido. Sim. Com o nível de informação que hoje há disponível para qualquer país, por mais desenvolvido ou menos desenvolvido que ele esteja, nós hoje já conseguimos ter noção do valor
dessa matéria-prima e tentar fazer negociações mais justas. Porque o que muitas vezes aconteceu era nós íamos negociar, apesar de nós termos o ouro todo do nosso lado, nós não conseguíamos ter negociações justas, porque também tínhamos muita urgência em receber o capital. Também aquela questão das políticas comuns, não? Também as políticas comuns estará a faltar vontade política, estará a faltar infraestruturas que deem segurança a esse investimento, porque os nossos investimentos são um bocadinho... o nosso sistema, até o nosso sistema financeiro não é seguro. Então nós precisamos demonstrar que nós temos estruturas funcionais e que conseguem dar os retornos daquilo que se deseja quando se pede ou quando se está a andar atrás de investimento de direito estrangeiro. Porque nós temos a agenda, nós vamos falando de investimento de direito estrangeiro, nós vamos falando de trazer cada vez mais empresários para vir para aqui, mas nós também temos que pensar como é que tem sido o percurso dos empresários que já estão em Angola, daqueles que já começaram a investir, daqueles que já estão a investir há muito mais tempo, das barreiras que eles encontram, quer do ponto de vista fiscal, como para a entrada da matéria-prima. Isso são, se nós formos às indústrias que estão na zona econômica, uma das suas maiores dificuldades é retirar a matéria-prima que ele tem que importar, é retirar a matéria-prima do porto, que fica às vezes 2, 3 dias sem nenhuma razão plausível para a matéria sair, e depois as indústrias não conseguem produzir 24/24, têm que fazer algumas reduções estratégicas porque o próprio Estado não está a criar condições suficientes para o que já está em Angola operar. E, geralmente, o empresário que vai investir, ele não toma a iniciativa por si só em investir. Ele tem contacto com quem já está a investir no terreno e ele recebe essas informações de que o país está a pedir investimento, mas não está preparado para receber o investimento. E quando nós recebemos o investimento, ele quer tirar, ele investe, quer gerar lucro e precisa que esse dinheiro saia. O dinheiro não sai, também não consegue circular. Nós temos uma política que não está adaptada à realidade angolana. Nós temos que entender, que já se esteve aqui a falar, nós temos N problemas que nós precisamos realmente simplificar. Não é nada do que o Simplifica prevê agora, porque o Simplifica é também uma daquelas iniciativas de que quando tu vais nas instituições percebes que ele não está assim tão bem simplificado. Então, são várias questões que nós temos que escrutinar para conseguir ter resultados dessa agenda. Se por um lado a África apela para o investimento, e disse a Emília, não está preparada, como é que se pode inverter este quadro, Vladimir? Pronto, eu penso que os problemas da África, né, o porquê que a África não avança, os problemas já estão todos identificados. Né? É um exercício que há muito já foi feito. Né? As soluções também estão aí. Né? Os problemas identificados quais são? Nós temos que arrumar a nossa casa. E quando falo de arrumar a casa, temos que ver a questão do doing business em África, né? Depois olhar de forma particular para cada país. Há países que estão melhor do que os outros, mas assim no geral nós precisamos melhorar. E as que estão melhores não podem passar, digamos que, experiência, ajudar os outros a crescer também? Há essa relação, né? Eu vou falar aqui do setor onde sou muito próximo, que é o setor petrolífero. Por exemplo, nós temos aqui países na região a aprenderem com o setor petrolífero angolano. Apesar dos desafios que o nosso setor petrolífero enfrenta, nós temos uma indústria que é muito elogiada a nível internacional. Nós temos aqui os grandes players do setor petrolífero, nós temos operações complexas e por conta disso, tendo em conta também aquilo que é o cariz da nossa indústria, muitos players ao redor vêm beber experiências de Angola. É o caso, por exemplo, da Namíbia, que muito recentemente esteve aqui e bebeu um pouco da nossa experiência. Nós temos, por exemplo, a troca de experiência entre Nigéria e Angola e muitos outros países. Há esse exercício que tem estado a ser feito. Mas o que nós precisamos mesmo é arrumar a casa e ver a questão
das infraestruturas, ver a questão do doing business, ver a questão das regulamentações. Nós temos que nos preparar melhor para estarmos numa melhor posição de poder capturar esses investimentos. E a preparação, sim, na questão mesmo do conteúdo local. Se nós não tivermos um senso de defesa e promoção e preservação do interesse nacional, nesse caso aqui falar do interesse africano, nós vamos continuar sempre, os investimentos vão passar pela nossa porta e nós vamos apenas estar sempre a olhar os investimentos a passarem, mas nunca esses investimentos vão entrar, porque não há este senso de patriotismo com o próprio continente, com o próprio cada país, né, cada Estado membro da União Africana. Então nós precisamos estar imbuídos desse sentimento de conteúdo local. E nem tudo está mal, conforme disse aqui o pessoal anda. A nível da Angola, nessa questão do conteúdo local, já há alguns avanços a serem feitos. Hoje, o próprio executivo já entende que quanto mais tempo gasta em não resolver a questão do conteúdo local, é o país que sai a perder. Nós, por exemplo, recentemente tivemos a nível do partido no poder, né, uma reunião a tratarem a questão do conteúdo local e pegar a experiência do setor petrolífero e poder espalhar para outros setores. Ou seja, transformar o conteúdo local do setor petrolífero numa política nacional do conteúdo Aquilo que falava o carro-chefe, o exemplo para os outros. O exemplo para os outros setores. Né? E isso tem estado a ser feito em alguns países, por exemplo, a Namíbia. A Namíbia tem estado a observar muito a postura da Angola e aprender com os erros de Angola e muitos outros países, como a Nigéria, e já tem estado a se posicionar melhor nesse sentido. Mário Bernardo, há aqui uma questão e penso que seria injusto também sairmos daqui sem falar disso, tem a ver ainda com a influência da política europeia na política africana. A questão que muito se fala às vezes da interferência, isto também pode de alguma forma, ou está também a atrasar a questão do desenvolvimento da África e desta necessidade de se posicionar como um verdadeiro player mundial. A questão dos condicionamentos, o europeu se posiciona de forma, digamos que muitas vezes dura, volta meio a sancionar sempre, castigar. Como é que tudo isso pode atrapalhar este desenvolvimento que se quer do continente? Eu penso que, portanto, as potências coloniais, os seus interesses nunca deverão mudar. Não é? Portanto, penso que a África deve efetivamente posicionar-se. Portanto, a teoria da vitimização não resolve, não é? Deng Xiaoping, no processo de transformação da China, disse que não importa a cor do gato, o fundamental é apanhar o rato. O que é fundamental para a esmagadora maioria dos países africanos é terem lideranças pujantes, lideranças fortes, com um plano estratégico numa visão de médio e longo prazo, olhando para o progresso dessas nações. Portanto, e aqui não há fórmulas mágicas. Não é? Portanto, nós precisamos de tempo, precisamos de capital, sobretudo olhar para a questão do capital humano. Portanto, o capital humano é o núcleo central da prosperidade, do desenvolvimento de qualquer nação. Penso que a África, com esse olhar da Europa, pode capitalizar aqui conhecimento. Portanto, esse conhecimento é que deverá elevar e trazer a África para níveis desejáveis. Portanto, precisamos efetivamente amadurecer do ponto de vista de timing, de tempo, não é? E fazer com que sejamos nós, africanos, a impulsionar esse progresso. Portanto, as nações mais poderosas, seja europeias, seja americanas, elas não estão para trazer o progresso, trazer a prosperidade ou trazer o desenvolvimento das nações africanas. Portanto, as nações africanas dependem de si. Tivemos efetivamente uma herança de mais de 500 anos de colonização, portanto, o passivo é visto, mas precisamos hoje, do seu ponto de vista estratégico, de olhar para o outro lado da equação e posicionar-se
como nações soberanas que somos, e está a ser bastante interessante essa liderança da Angola a nível da União Africana, trazer a discussão esses temas, portanto, trazer esses blocos internacionais, as grandes potências para discutirmos, trazer a questão do multilateralismo, o acesso ao financiamento e trazer efetivamente os problemas da África nu e cru dentro da mesa e discutirmos de forma aberta. Agora, precisamos agir, portanto, olhar para as soluções a médio e longo prazo, começar a fazer caminho hoje para conseguirmos ser eficientes amanhã. Portanto, a China levou 30, 40 anos para chegar ao progresso. Fernando Joanda, é verdade que a questão de vitimizar não é, se calhar, o melhor caminho, tal como dizia o Mário Bernardo, mas é uma realidade essa questão dos interesses, das interferências e da imposição de modelos. Por exemplo, fala-se muitas vezes da imposição de modelos de governação semelhantes aos dos países europeus. Isto poderá ou não atrapalhar este desenvolvimento que se quer? Okay. Repare, muitos líderes africanos só reclamam de interferência quando vai contra os seus próprios interesses egoístas, individuais. É bom que se diga isto aqui. Se fala de está a interferir nos assuntos internos quando querem prolongar mandatos ou querem fazer ajustes que inicialmente não estavam previstos, querem limitar as liberdades dos seus próprios povos. Então, é importante também os africanos olharem para dentro e saberem identificar esses contextos, né? Esses momentos em que isso esteja a acontecer e dizer, não, meu senhor, hoje por hoje, se naquele tempo em que os europeus estavam a se desenvolver era aceitável, nós chamamos, eu sou professor de História do Pensamento Económico e ensinamos isso aqui, em que a estratégia lá na Europa foi manter os trabalhadores ao nível de subsistência. Isto era chamado o caráter terapêutico da pobreza, porque acreditava-se que o trabalhador, se tivesse bom salário, ia criar vícios, ia ter vícios, né? Ia ser preguiçoso. Hoje por hoje, no século XXI, 2025, num país como Angola, isto é inaceitável. Okay? Esse tipo de situação é inaceitável, e não só a nível de Angola internamente, mas também a nível da região, a SADC, a nível do continente e a nível mundial. Vai haver críticas, vai-se criticar, vai-se pressionar para que se mude esse quadro. Então, é importante estarmos conscientes disso aqui, que o momento mudou, okay? O contexto mudou, e a África e a Angola em particular vai ter que se desenvolver nesta nova realidade. Há oportunidade nesta nova realidade. Há a possibilidade de se promover o desenvolvimento, o crescimento econômico e, consequentemente, o desenvolvimento nos países africanos, mas de uma forma mais sustentável, amiga do ambiente, e de uma forma mais equitativa, okay? Com baixos níveis de desigualdade e pobreza extrema. É importante isto aqui, porque senão vamos ter sempre instabilidade, que faz afugentar o investimento tanto privado nacional como estrangeiro. Então, dizer que são as interferências de fora, não digo. Só se fala em interferências quando colide com interesses políticos, né, privados, como disseste bem, quando convém. Mas, claro, mesmo neste contexto, o Trump já nos mostrou isso aqui, em que as coisas mudam, os pensamentos das grandes economias também mudam. Os países africanos têm que estar conscientes que, ok, como dissemos, ninguém vai impor modelo. O que tem que acontecer é que temos que saber perceber né, os sinais do tempo e irmos ajustando a esta nova realidade, a este novo contexto. Por exemplo, era foco, até antes do Trump chegar ao poder, que o liberalismo, todo mundo era antiprotecionismo. Vem o Trump, uma das maiores economias do mundo, se está número 1, número 2, fala em protecionismo e todo mundo dizer, alto lá, acho que há uma necessidade. E quando o discurso corrente era que não, os países devem remover as barreiras para promover o comércio. Integrar-se. A integração. Não somos contra a integração. É necessária, sim, senhores, mas também os países precisam se desenvolver. Então, ter estratégia, tipo, como a Agenda Africana 2063, é para a África como um todo. Mas cada país vai dar os seus próprios passos. Há uns que estão a dar uma velocidade bem maior do que os outros. Nós, como Angola, estamos a andar a mesma passo de caracol. Isto para mim é que me preocupa, enquanto angolano. Traduzindo? Repara, o exemplo concreto, eu disse-lhe que nenhum país... Não, traduzindo este passo de caracol. Então, vou traduzir isso aqui em números. Nenhum país, eu disse-lhe, sair de pobre para rico sem industrializar.
A média africana de contribuição do PIB da indústria transformadora é 10%. Nós chegamos a 8% o ano passado, 8%. Ainda estamos muito abaixo da média africana. Então, este é que eu chamo de passo de caracol. Então, para darmos o tal salto da gazela, que é tão desejado, nós temos aqui as condições básicas. Temos uma zona econômica especial, temos os polos por infraestrutura, temos perímetros irrigados por rentabilizar, temos projetos das grandes, temos energia limpa das nossas barragens, que foi investimento público, financiamento, que estamos agora a pagar, né, uma dívida enorme. Temos é que rentabilizar o que já foi feito. Isto é que não está a acontecer. Isso precisa acontecer já. Emília, as diplomacias africanas, ou a diplomacia africana num todo, como é que se tem posicionado quanto a esta questão toda da imposição e trazendo a experiência da Europa, como é que se tem se posicionado e se é a hora de mudar o seu posicionamento para avançar para este desenvolvimento? É hora de mudar. O mundo está a evoluir e é necessário que a África acompanhe a evolução do mundo. Nós não podemos estar à margem daquilo que a própria arena internacional estabelece. Por mais que os países africanos tenham menos desenvolvimento. Mas é uma África que encontra barreiras, por exemplo, falávamos aqui das organizações multilaterais, das organizações internacionais, encontra a barreira para ter um posicionamento mais forte. Todos os anos a discussão, por exemplo, é África no Conselho de Segurança das Nações Unidas e não só. Como é que vai atingir este boom? Esses temas vão ser ultrapassados quando nós sentarmos, trabalharmos a nossa confiança entre nós, africanos, e sentarmos para fazer alguns ajustes. Porque estamos a fazer pressão para a tal reforma da ONU, onde queremos encontrar um equilíbrio e queremos ser representados. Agora vamos nos perguntar quem é que vai representar a África nesse momento. Qual é o país que vai representar a África? Há consenso, é unânime a escolha desse país, como é que vai ser feito, sob que critérios? Porque na altura que a ONU completou 60 anos, Kofi Annan já falava sobre isso, dessa reforma. Já tinha-se estabelecido, inclusive, os critérios para se selecionar o país que ia ou os países que podiam representar, então, a África neste grupo. Mas, naquela altura, nenhum país correspondia aos requisitos que foram impostos. E muitos destes países que estavam muito próximos daquilo, a África do Sul, hoje têm realidades totalmente diferentes daquela altura. Então, quem é que vai? Nós estamos a fazer uma pressão sem nos organizarmos devidamente. O que eu vejo que acontece é que nós estamos a tentar criar lobbies para depois impormos que determinado país vai ter de entrar necessariamente. Mas se isso não reunir consenso africano, vai gerar outros problemas. E são problemas que nós já não... O mundo hoje está mais para a evolução, para a prosperidade. Então, é necessário trabalharmos todos para a prosperidade e não criar situações que podem nos fazer retroceder quando chegamos lá mais para frente. Muito bem, senhores, nós estamos a caminhar para o final deste programa e já em jeito de conclusão, vamos começar a avançar então para as conclusões. Mas antes mesmo da sua conclusão, Vladimir, posição da África para esta cimeira? Como é que devem os países africanos se posicionar na próxima segunda e terça-feira nesta cimeira com a União Europeia? Essa é uma responsabilidade. Não, esta é uma pergunta para todos os senhores e vou pedir alguma celeridade para que todos possam... Eu acho que eu penso que a África deve se posicionar sempre na defensiva defendendo os seus interesses. E quais são os interesses da África nesse momento, né? Já falamos aqui a questão da industrialização, nós temos que colocar isso em cima da mesa, né? Temos também a questão do acesso à energia, né? Nós falamos aqui várias vezes de energia, mas esquecemos que a África é um continente, o continente menos eletrificado do mundo, onde mais de 600 milhões de habitantes vivem sem acesso à eletricidade. E mesmo essa questão das energias renováveis, nós podemos aproveitá-las nesse sentido, de poder
promover a eletrificação do próprio continente. Então, eu penso que todos esses problemas nós devemos ter bem patente e trazê-los em cima da mesa, a questão da industrialização, a questão do acesso à energia, mesmo também olhando para aquilo que são o próprio setor energético, olhando aqui para o petróleo e gás, o gás, que é o combustível de eleição da União Europeia. Quando começou a guerra, a Rússia e a Ucrânia, o que se disse é que a África tinha aí a oportunidade. O que eu lhe perguntei até agora, o que é que foi feito? Essa oportunidade já foi aproveitada? Não, na verdade, a África sempre se relacionou com a Europa no domínio do setor energético. Mas aproveitou este momento menos bom entre as relações da Rússia e da Ucrânia? É a Rússia que sofre com todas as... No momento não convinha, porque todas as no momento sanções? Sim, no momento não convinha, porque tinha a segurança de fornecimento energético da Rússia, né? Ou seja, a própria Europa descansou, né? Descansou. E este conflito depois trouxe a questão da segurança, e aí onde a Europa despertou. Na verdade, é um velho conceito, né? Algo que também aconteceu já na década de 1973, com grande choque petrolífero, quando as potências europeias e ocidentais acordaram para o facto de que, na altura, os países do Golfo, né? o Golfo Pérsico, tinham na mão a produção de petróleo, né? Então, quando houve aquele choque, os países do Golfo fizeram acho que dumping, né? Tiraram o petróleo. Então, ali os países acordaram e levantou-se a questão do conceito da segurança energética. Então, mais uma vez, com esse conflito Rússia e Ucrânia, esse conceito voltou a vir à tona. E agora convém, é questão de contextos, né? E esse contexto depois pode mudar, porque a dinâmica do mundo é volátil. Muito bem. Mário, que postura então é que a África deve levar para estes 2 dias de debates, conversas aqui em Luanda? Capitão, a Luanda vai ser uma cidade extremamente importante, não a partir da próxima semana, a partir dessa semana. Portanto, na quarta-feira chega a diretora-geral do FMI, né? Portanto, avizinha-se aí mais um acordo, provavelmente, vamos ver. Portanto, e depois, na próxima semana, Europa-África. Portanto, a questão do capital por essas 2 entidades, provavelmente deve haver mais capital. Eu penso que é fundamental definirmos aqui prioridades, portanto, olhar para a necessidade de capital humano e inovação. São ingredientes que a Europa tem, portanto, tem de sobra. E a África olhar fundamentalmente para a questão da energia, a questão das alterações climáticas, a questão da industrialização como sendo prioridades para o restabelecimento dessa agenda com a Europa e se criar bases e condições primárias para a África ser o celeiro do mundo. Temos aqui condições objetivas, temos solo, temos água, de poder alimentar o mundo, né? Portanto, precisamos do conhecimento europeu para alavancar isso a médio e longo prazo. Precisamos ser otimistas de que não será mais uma cimeira. Penso que 2025, sob esse ponto de vista, deverá ter louros com a liderança angolana da União Africana. Precisamos efetivamente de uma liderança pujante que ultrapasse essa questão apenas de defesa e segurança. Olhamos para as variáveis que impulsionam o progresso, que tragam efetivamente a diversificação econômica, que tragam conhecimento e inovação que a África muito deseja para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Portanto, e Angola pode efetivamente ser a plataforma que vai acelerar isso. Estamos em crer, penso que o otimismo é que será a cimeira, né? Portanto, em função do contexto geopolítico e em função do posicionamento hoje dos principais players. Portanto, o corredor do Lubito e a plataforma logística da Cala é apenas um. Penso que devemos ser mais ambiciosos, né? Portanto, permitir essa conectividade com o capital paciente que a Europa tem para nos dar. Professor Fernandes, em jeito de provocação, postura otimista ou realista? O que é que se recomenda? Uma postura pragmática. Okay? Pragmática no sentido de que a África não vai estender as mãos para a Europa para pedir esmola. A África tem que posicionar-se como parceiro, mostrar para a Europa que pode ser um parceiro viável. Por exemplo, na resolução da crise dos refugiados, se for apoiada no seu desenvolvimento, porque os jovens só vão para aquele lado porque sabem que lá é para lá onde foi o capital que fugiu da África. E são muitos dos jovens que depois são os grandes cérebros, não é? Sim, sim. E a África sofre com essa questão de a África tem que pedir à Europa
Europa para cumprir com a promessa que fez na cimeira anterior, em que iria contribuir no combate da fuga de capitais ilícitos para o seu espaço, ia também contribuir para a redução dessa transferência de lucros que muitas multinacionais europeias fazem cá no continente. Isso ia permitir que houvesse maior disponibilidade de fundos, de capital no continente para promover o desenvolvimento interno e reduzir essa potência que hoje muitos jovens veem como alternativa à ida para a Europa à busca de novas oportunidades. Então, a África tem que se posicionar como este parceiro, um parceiro credível na transição energética. Nós temos os minerais aqui, mas não queremos exportar os minerais. Como disse, esse documento Angola 2050 precisa ser corrigido imediatamente. Contemplar a industrialização dos minerais cá no continente. Então, desafiar a Europa precisa destes minerais, mas que venha cá, invista cá, sendo parceiro credível, e que transforme cá os minerais. Claro, parte pode ser revendida cá no próprio continente, porque estamos a falar de um continente de mais de 1,5 mil milhões de pessoas, ok? Digamos assim, hoje a África é isto aqui, tem essa população, é um mercado bastante apetecível e também exporta para outras partes do mundo. Então, a África tem que se posicionar nessa cimeira como um parceiro credível e que precisa ser apoiado nessa busca de desenvolvimento e de aspiração de melhoria da condição de vida da sua população. Tem ainda a questão da produção de ciência. Como dizemos, a produção de ciência faz-se com o desenvolvimento, faz parte do processo, não pode ser delineado. Hoje por hoje, o acesso à informação está ali e, sendo um parceiro credível, também houve um compromisso por parte da Europa, na cimeira anterior, de transferência de tecnologia. Como eu disse, através de programas como Erasmus Erasmus Plus, eu fui professor visitante na Universidade de Santiago de Compostela, também tivemos aqui um outro professor. Então, esta troca de informação entre a Europa e a África deve continuar, deve se acelerar. A Europa deve disponibilizar o que tem de tecnologia e ciência, o que faz de ciência para a África, para que a África possa, então, de forma acelerada, promover o desenvolvimento e possa reter cá os seus jovens. Como disse, parceiro na resolução da crise dos refugiados que a Europa diz que vive hoje. Emília, para terminarmos, leva uma visão mais otimista ou mais realista para esta cimeira? Que resultados é que espera deste encontro que Luanda vai acolher? Eu espero sempre que daqui para frente se façam negociações mais justas possíveis. Quando eu falo de negociações justas, nós tentarmos perder o menos possível, porque nós não vamos conseguir ter resultados equiparados, dada a experiência que a própria Europa tem face à nossa frente. Esperamos sempre que saiam acordos equilibrados, sobretudo para, ao serem implementados nas realidades africanas, que se consiga refletir resultados na vida do cidadão. Espero também que as pessoas que vão participar da cimeira tenham assistido o debate. Porque... Eu vou participar da cimeira. E participou do debate, isso é bom sinal. Que tenham, porque às vezes quem está de fora tem uma visão mais ampla daquilo que realmente deve ser feito. Não que se comece a trabalhar a partir de agora, mas que de vez em quando devem-se fazer algumas auscultações para se corrigir algumas coisas. E para os Estados africanos, ou para Angola sobretudo, tenham algum cuidado com... falamos aqui de falta de leis, mas nós também temos muita lei que não está regulamentada. E muitas das leis que não estão regulamentadas estão diretamente ligadas ao investimento direto estrangeiro. Se nós tivermos falar de uma lei, nós vamos falar da lei do mercenato, porque estas empresas, quando estão sediadas em determinadas comunidades, elas têm que gerar desenvolvimento. E, ao gerarem esses desenvolvimentos, elas recebem benefícios fiscais. Em Angola, as empresas não estão a beneficiar da lei do mercenato porque não há regulamentação. A lei está aí
existe, mas não há nem sequer um técnico especialista da própria lei em si. E a semelhança dessa lei temos umas tantas. Então, em Angola nós também temos que ter um bocadinho de atenção aos detalhes, porque estamos a ir à busca de investimento brusco, mas nós precisamos nos conter, porque aqui há uns detalhes que precisam ser alinhados. Muito bem. O professor vai à cimeira como preletor ou... Não, apenas participante. Como participante. E a ver, vamos. Ok, não, porque senão ia dizer que já agora vai poder alterar a sua apresentação, com tudo que foi dito aqui ao longo do programa. Vamos apenas assim. Senhores, muito obrigado pelas vossas presenças, pela participação nesta edição do Girassol Debate e contamos convosco em próximas oportunidades. Assim também que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estivemos hoje à conversa com Vladimir Pereira, analista do mercado de petróleo da Petroangola, Emília Gorete Pinto, especialista em relações internacionais, Fernando Joanda, economista, investigador económico e docente universitário, e também Mário Bernardo, economista. Como disse, nós voltaremos na próxima segunda-feira. Aí sim já estaremos a acompanhar a cimeira União Europeia-União Africana, que Luanda acolhe, recordo, entre segunda e terça-feira, com a participação de vários responsáveis governamentais de África e da Europa. Destacamos aqui, como faz menção também, a presença do presidente francês Emmanuel Macron, de acordo com aquilo que é o programa deste evento, e fala-se também da presença de António Costa e de outras figuras responsáveis pela União Europeia, bem como de responsáveis africanos. Angola vai acolher na qualidade também de presidente da União Africana neste momento, já que o Presidente da República é, por esta altura, o Presidente pro tempore da União Africana. Muito boa noite, bom descanso. Nós voltamos na próxima segunda-feira.